Hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo, um tema primário no treinamento específico para corredores de rua, que é o fator do volume. Basicamente, vamos iniciar com o que a literatura faz de menção sobre o que é o volume. O volume é um fator primário no treinamento. Ele é um fator fundamental. Ele é a base de todo o treinamento específico para corredores de rua. Muito se fala em relação a o volume é excessivo, o volume está muito baixo, mas em processo de variação isso é muito relativo, galera. Por quê? Pense comigo. Vamos pensar num componente numérico, 50 km em característica semanal. Este volume de 50 km, ele pode ser excessivo, exaustivo e agressivo. Da mesma forma, ele pode ser também baixo, incoerente ou ele pode ser ideal. Mas como assim, professor? Basicamente pelo componente quantitativo e qualitativo. Como você está utilizando esses 50 quilômetros? Qual é o formato de agressão específica, coerente ou agressão que não é específica e é incorreta dentro do treinamento? Então isso é muito subjetivo. Como você manipula o teu volume semanal. Basicamente, a literatura ela faz a menção que o volume é o pilar do treinamento, em um método que chamamos de 80-20 polarizado. Então, essa polarização 80-20 é 80% de todo o volume geral de treinamento, sendo em zonas mais tranquilas, 1 e 2. 20% nós diluímos em um fator de zonas mais agressivas, 3, 4, 5 e 6. Só que pensa só, galera, essa polarização 80-20, ela é pensada para o desempenho máximo, por um atleta nível planeta. Dentro da característica em nível amador, nós vamos adaptando este perfil um pouco menos em relação ao 80-20, mas nunca ele vai chegar num total equilíbrio. É muito importante essa coerência. Mas por que, professor, que a literatura faz menção que o volume é um aspecto primário? Basicamente, o volume ele melhora a adaptação, a questão dos capilares, a densidade mitocondrial, isso melhora toda a questão do ATP, toda a questão da utilização da energia oxidativa, isso acontece só com o volume. E basicamente com o volume em fator leve, no fator em zonas tranquilas. Aqui já entra aquela questão, nem sempre e quase sempre treinar muito forte é sinônimo de eficiência, desempenho e melhora. Mas tem alguns cuidados. Qual é o fator negativo desse volume? Tá? Então, são as lesões associadas ao volume. Por exemplo, as fraturas por estresse são lesões associadas ao aumento excessivo do volume. Tá? Síndromes como overtraining, pela baixa de nutrientes, a síndrome de burnout também é muito comum em atletas que começam com um treinamento muito volumoso, muito extensivo e sem freio. Tá? Então, o volume é importante? É, professor, mas ele requer cuidados. Como a literatura menciona em relação à progressão desse volume? Então, o Bompa, né, um fisiologista muito renomado na questão do treinamento, ele faz a menção de 10% em característica semanal. Já o famoso fisiologista, o Jack Daniels, ele faz a menção de 1,6 km por sessão de treino. Então imagine, um atleta que treina 5 vezes na semana, ele tem um acréscimo semanal de 8 km. Tá, professor, mas isso sempre, essa progressão ela é continuada? Não. Basicamente você vai fazer um componente de duplicidade semanal, uma semana e mais uma semana de progressão nesse sistema de 1,6 km por sessão de treino ou 10%, por um platô ou regressão. Por que isso? Quando você entra num processo de platô ou regressão, você gera uma adaptação e você quebra essa progressão, essa sobrecarga continuada, para que seja saudável para a questão de sua estrutura corporal em característica geral, tá, galera? Outra questão, mas por esse ponto de visualização, professor, eu vou ter um volume cada vez mais excessivo e extensivo, a chegar a um ponto que isso não é tão saudável. De fato, isso é uma consequência, mas
ele não é progressivo continuadamente. Você vai ter que fazer um processo de queda. Basicamente, você vai treinando, vamos colocar em números. Um atleta, ele bate 50 quilômetros em característica semanal, aí depois ele bate 60, 70, 80, até que ele vai chegar a um ponto que vai ficar excessivo. Vai chegar a um ponto que esse número não vai ser um número mais tão benéfico para a questão estrutural dele. Até por conta de maiores riscos das lesões associadas ou até por uma queda de nutrientes pelo excesso de gasto calórico com a atividade específica da corrida. Então, em relação a isso, nós fazemos as quedas. Então, você vai ter um ciclo de periodização, como o seu professor monta para você, e em um certo momento você vai ter uma queda, galera, uma queda muito acentuada. Então, você vai vindo com um processo de subida e você tem uma queda. Lembre, o teu organismo, ele não lê valor numérico, ele não vai ler os quilômetros, ele vai ler quantidade mensurada em questão fisiológica. Quando você bate, por exemplo, um pico, vamos pensar em característica mensal. Eu bati um pico aqui de 250 quilômetros em característica mensal. Já está excessivo para um atleta na sua individualidade. E você tem essa queda, você derruba lá para uma característica pela metade disso, 120 quilômetros em característica mensal. Você mantém por um período de 2, 3 semanas até gerar adaptação a essa nova fase de volume e ele perder a adaptação do que era o platô, do que era o fator de costume do seu organismo em questão fisiológica. Quando você voltar a subir, você sobe só para 150, respeitando ali o princípio dos 10% ou do 1,6 km por sessão. O teu organismo ele não lê número, ele não lê metragem, ele já não lembra mais daquele 250. Este novo processo agora de 150 é um volume progressivo e excessivo em questão natural e com muita coerência. Tá? Nessa forma você vai equacionando este fundamento de melhora de volume sempre, né? Basicamente tendo um processo de progressão, platô e queda. Essa queda você pode mensurar, por exemplo, em fatores de microciclo. Final de microciclo tem uma queda, já aproveita o polimento, a regressão, o momento competitivo para depois você impor mais progressão. Então, nesta forma, uma forma muito inteligente, o teu organismo sempre vai estar num processo de progressão, respeitando o que a literatura fala. O que a literatura fala? Que o Bompa ele afirma, o volume é fator primário no treinamento. Em outros momentos ele faz a menção que é impossível continuar ou performar mais sem o aumento do volume na carreira do atleta. Só que esse aumento de volume, lembre, ele tem que ser inteligente, ele não é um volume continuado, não chega a um ponto que o atleta tem 1.000, 2.000 quilômetros em fator mensal, e isso é muito incoerente. Nós vamos basicamente manipulando o processo do volume. E para fechar esse vídeo, lembre do início, 50 quilômetros ele pode ser excessivo, como ele pode ser incoerente, mas também ele pode ser coerente, dependendo de como você vai manipular toda essa dinâmica interna.